Bom, pessoal, está começando agora mais um episódio do podcast 50 a mais. Exatamente, um guia prático para você que já passou dos 50, para você que quer continuar a estrada E longa. agora, quer viver os 50 passando bem, com muita finesse. Exatamente, o guia prático de hoje tem relação direta com algo que a gente ouve falar, mas não entende bem o assunto. Nem todo mundo, né, Doc? Nem todo mundo. E tem muita gente que acha que entende também, mas a gente trouxe quem realmente entende para falar. Sim, exatamente. Vamos falar sobre vinho, vamos falar sobre bom gosto, vamos falar sobre paladar, vamos falar sobre coisas chiques da vida, né, Doc? Então, a gente trouxe aqui José Luiz Borges, é um médico, colega meu, grande amigo meu, e que nesse biênio, já houve muitos outros biênios que ele era, e ainda nesse biênio é presidente da Associação Brasileira dos Sommeliers, certo? Perfeito. E da Academia Brasileira de Gastronomia. Isto. Então, a coisa não é pouca, não. Zé Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer ter você aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Bem-vindo, doutor. Eu queria que o senhor falasse o nome da escola onde o senhor estudou a história do gosto. Antes de falar do vinho, antes de entender de vinho, ele começou a entender o gosto, o paladar. Eu nem sabia que tinha escola para isso. Como é que funciona isso? A sequência é diferente, né? Eu já gostava bastante de vinho, já mexia com vinho, já dava aulas de vinho e tudo mais, mas eu resolvi me aperfeiçoar um pouquinho nessa área de gosto, e aí é um gosto que inclui tudo, né? Desde sociologia do gosto, história do gosto, fisiologia do gosto, tudo relacionado ao gosto, né? E eu fiz esse curso, que é um curso que tem um nível que corresponde a uma nossa pós-graduação lato sensu, né? Na Universidade de Reims, em Champagne, na França. Na Universidade de Champagne, acho que na hora do intervalo, vocês tomavam champanhe ou não? À noite, sim. Tem relação, né? O lugar da Champagne tem relação da origem Claro, da bebida, né? Sim, Reims é basicamente a capitalzinha da região vinícola que corresponde à produção de champanhe. Agora, como é que chama a escola lá que o senhor falou? Aquele nome que o senhor disse aqui que a gente falou, nossa, aí sim. O nome do curso é Altos Estudos do Gosto, né? Haute Étude du Goût, mas a escola é a Universidade de Reims. Eu não sabia nem que existia. Quer dizer, o universo da gastronomia, da enologia, ele é um mercado milionário. Quer dizer, ele movimenta uma quantidade de dinheiro e não só financeiramente, mas dá prazer para pessoas ao redor do mundo. Tem muitos brasileiros que estudaram nessa escola? É uma coisa comum ou é uma coisa mais rara, assim? Porque para mim me dá uma surpresa, que eu acho interessantíssimo, mas nunca conheci ninguém que tivesse estudado isso. Não, nessa minha turma, né, foi o ano 2013 que eu fiz esse curso, né? Essa minha turma tinha gente do mundo inteiro, né? Do Canadá, da Índia, da Rússia, dos Estados Unidos, da Irlanda, da Inglaterra, da própria França, e éramos 3 brasileiros, né? Então... E esse curso de pós-graduação qualifica o indivíduo para ser, por exemplo, aí você vai me ajudar a entender melhor, a ser um sommelier ou a ser um enólogo? Aliás, o que é ser enólogo, o que é ser sommelier e o que é ser um gourmet, por exemplo? Essa etimologia é muito complexa. Eu gostaria de entender um pouco melhor. Acho que todo mundo tem essa dúvida. São coisas bem diferentes, né? E eu acho que é interessante que as pessoas tenham isso bem claro, né? Um enólogo é um indivíduo que, para ser enólogo, ele tem que fazer um curso superior de enologia, uma faculdade. Faculdade de enologia são 4 anos. Né? E o enólogo é quem produz o vinho. É quem produz o vinho. Né? Depois tem o enófilo, né? Que é mais ou menos onde eu me enquadrava inicialmente. Enófilo é aquele indivíduo que gosta de vinho, que aprecia vinho, e dentro desses enófilos tem aqueles enófilos esclarecidos, entre aspas, ou seja, as pessoas que estudam vinho, né? Como uma segunda atividade, e acabam entendendo um pouquinho, mas não sabem. Eu não sei fazer um vinho, não tenho a menor ideia de... Perfeito. E depois sommelier é outra coisa, né? Sommelier é um profissional que se dedica, no senso estrito, a aconselhar o cliente num restaurante qual é o melhor vinho para acompanhar o prato que ele pediu.
E nos países desenvolvidos, onde a cultura do vinho é bastante desenvolvida, né? Ali ele não só faz isso, como faz, em geral, o gerenciamento de toda a adega do restaurante, o relacionamento com os produtores, etc, etc. Aqui no Brasil, a legislação é muito ampla. Então, o sommelier inclui uma série de coisas, inclusive pessoas que aconselham a compra de vinho em importadoras, em supermercados. Todas essas pessoas podem se denominar sommelier. E a lei brasileira não exige nenhum tipo de formação, infelizmente, para ser sommelier. E a Associação Brasileira, ela forma sommeliers? Ou qual é o objetivo da organização da qual você é presidente? Bom, a Associação Brasileira de Sommelier, ela já tem um tempinho, né, de vida. Aqui em São Paulo, ela foi fundada em 89, né? Então estamos aí com 33 anos de idade, né? Ela foi fundada, acho que 4 ou 5 anos antes no Rio de Janeiro, né? E nós pertencemos a uma associação mundial, que é a Associação Internacional de la Sommellerie, né? E a função dela, basicamente, é difundir a cultura do vinho e formar sommeliers profissionais. Paralelamente a isso, obviamente, a gente tem bastante atividade para que pessoas enófilas, pessoas que gostam de vinho, que querem, de alguma forma, conhecer alguma coisa sobre vinho, né? Mas não querem se profissionalizar. Mas o curso que a gente dá aqui, que é um curso de 3 anos, né? É uma aula semanal, mas é um curso de 3 anos, né? O indivíduo sai um sommelier profissional. E o que a gente precisa saber para começar o primeiro passo nesse universo? Normalmente, numa idade aí, depois dos 50 anos, começa também um gosto mais apurado para muitas pessoas. Qual é o primeiro passo, doutor? Bom, a gente imagina que as pessoas todas acima de 50 anos já tiveram contato com álcool alguma vez na vida. Aliás, eu não recomendo para quem tem mais de 50 anos que nunca bebeu, começar a beber depois dos 50, né? Não vai dar certo. Né? A chance de dar zebra... Você sabe que eu acho que seria uma boa experiência? A pessoa esperou até os 50 anos, vamos começar agora, vamos fazer um brinde, vamos beber. O fígado deve estar zerado, né? Mas isso até tem um dilema, né? Um dilema médico, né? Porque existe uma certa ideia de que o consumo regular e em pequenas quantidades, consumo moderado de vinho, tem alguns benefícios à saúde, né? Então, por que não prescrever vinho, né? Já imaginou? Então, eu vou achar um médico bom. Assim, eu fui num médico bom, ele me prescreveu um Chardonnay. A gente fica naquela dúvida, né? Temos 2 médicos aqui para responder, por que não prescrever vinho? Mas, então, a gente fica naquela dúvida, né? A gente nunca sabe exatamente, a não ser que fizesse uma série de exames para procurar se o indivíduo tem uma tendência ao alcoolismo, se o indivíduo tem alguma contraindicação para beber álcool. E, nesse caso que a gente estava brincando, até o sujeito que nunca bebeu, não é agora que você vai começar a prescrever álcool, porque, de repente, você começa a incentivar um alcoolista, né? Mas o cara com mais de 50, ele também tem mais dinheiro. Então, quando a gente era menino, vamos falar o que é verdade, a gente tomava o que tinha, né? É verdade. Tomava o que dava. Aí, conforme você vai ficando mais velho, você pode querer escolher melhor. Eu acho que eu queria justamente chegar nesse ponto. Tem um certo momento que você não quer beber qualquer coisa. E você começa a se interessar e apreciar e beber mais pelo apreciar o sabor, apreciar o produto do que simplesmente jogar para dentro. Mas, só completando a pergunta, é mais do que isso, né? O paladar apurado depois dos 50, mas ao longo dos anos o Brasil foi também ampliando a oferta de bons vinhos. Isso mudou dos anos 80 para cá. Eu estava vendo outro dia um filme, um dos campeões de bilheteria do cinema brasileiro, O Menino do Rio. Você viu O Menino do Rio, Doc? Maravilhoso o filme. Tem uma festa, um luau chique, um luau bacana, só gente bonita, e eles começam a servir um vinho no garrafão, sangue de boi, para todo mundo ali, copo de plástico. Mas era um negócio chique. Nos anos 80. A gente evoluiu muito. A oferta era muito baixa mesmo. E era muito caro quando vinha, inclusive, né? Bom, ainda é muito caro. Mas era proporcionalmente era mais caro. Mas a gente bombardeou, Zé Luiz. Como começar nessa trajetória? Será que alguém, vamos supor que mesmo antes dos 50, mas quer começar a se interessar, se tornar um enófilo, por exemplo?
Você teria algum conselho para quem quer se aprofundar nesse assunto? Olha, então, como a gente estava falando aqui, acho que nessa faixa etária quase todo mundo já entrou em contato com álcool, já tem seus hábitos alcoólicos, seus gostos, né? Um gosta de uísque, outro gosta de conhaque, outro gosta de cachaça, outro gosta de cerveja, e assim vai. Mas assim, o vinho, eu acho que ele tem algumas peculiaridades, né? Primeiro que é a bebida da temperança, é a bebida que leva as pessoas a beberem menos, porque é uma bebida que dificilmente você consome sozinho. Ninguém chega em casa no fim de tarde, abre uma garrafa de vinho e fica tomando como as pessoas tomam uísque ou coisa assim. Então é uma bebida que normalmente se toma em grupo, família ou amigos, né? E é uma bebida que normalmente se usa como acompanhamento da refeição, né? Então, uma bebida que tem essas características. E eu acho que isso é interessante para a pessoa acima dos 50, porque é uma bebida que, primeiro, bebe-se menos, bebe-se socialmente, né? E acaba estimulando algumas reflexões intelectuais a respeito do entendimento dessa bebida do ponto de vista sensorial, né? Que é diferente, acho que você até falou, né? Uma coisa é simplesmente beber, que é o prazer simplesmente visceral, né? E depois o prazer para alguns, para mim, eu não tenho nenhum prazer, a sensação de estar ligeiramente embriagado, tem gente que gosta disso, eu particularmente detesto, né? Contra a sensação de prazer, o hedonismo intelectual que o vinho traz, né? O bom vinho, claro, que você tenta entender a origem daquele aroma, por que ele tem aquele cheiro, por que ele te traz aquelas sensações diferentes, né? Qual é a origem de uma série de sensações que ele te provoca, a persistência, etc, etc. E fora que toda a questão do vinho, quando o vinho é um vinho que tem um certo padrão, ele vem sempre, cada garrafa de vinho traz a história de quem fez, né, da região que ele fez, a sociologia, a história, a economia, os costumes, a cultura daquele lugar onde aquele vinho foi produzido, né? Então, uma bebida muito carregada, ela nunca é padronizada. Então, é diferente, sei lá, de uma cerveja feita em massa, que é tudo igual, né? Cada garrafa de vinho é uma história. E você não sabia disso, hein? Claro que não, mas eu queria saber como é que a gente descobre tudo isso, quais são essas pistas que estão na garrafa, no rótulo e no próprio perceber tudo isso. Por isso, aquele balançar da taça, aquela cheirada bem profunda ali na taça, a rolha, enfim. Então, a gente, às vezes, tem aquele indivíduo que a gente chama de enochato. Assim como tem o enófilo, tá cheio. Tem o enochato. Tem muito. E ele quer, vamos dizer, não, esse vinho tem que tomar assim, assado, blá, blá, blá. É realmente necessário para um vinho padrão, um vinho normal, tanta firula? Ou é uma coisa que de fato... Eu posso imaginar que para um vinho muito especial essa firula faça sentido. Mas para o dia a dia é necessário aquela coisa toda? Por exemplo, experimentar antes e olhar a rolha, cheirar a rolha e tudo isso? Então, veja, é aquela história, né? É claro que se você cumpre uma série de sistematizações de avaliação sensorial, se a coisa tiver qualidade, você vai usufruir mais daquilo, né? Isso, obviamente, exige um pouco de conhecimento e treino, né? Porque, assim, o equipamento básico todo mundo vem, né? Que é nariz e língua. Todo mundo vem e assim, as diferenças de capacidade de percepção olfativa e gustativa na população em geral, as diferenças interpessoais, são muito pequenas, né? Eu não sinto muito cheiro, eu não sinto muito gosto. Essas diferenças são desprezíveis, né? Então, quando a maior parte das pessoas fala esse é um bom degustador de vinhos, é basicamente porque ele, primeiro, estudou e, segundo, que treinou muito, né? Então, se você tiver um vinho bom e você tiver esse treinamento, você vai usufruir muito mais daquele vinho. Muito né? bem. A gente está chegando, então, num lugar bacana aqui no nosso... Vamos no passo a passo. Eu tinha falado um pouquinho antes de começar com o Fábio, é como uma obra de arte, né? Se você tiver um vinho assim, que se equipare a uma obra de arte, se você não tiver uma certa iniciação em história da arte, entende? Você não vai, se você pegar um grande quadro, por exemplo, de um pintor abstrato, sei lá, um Kandinsky, uma coisa assim, você vai ficar olhando e falando assim, que nem meu filho falava quando ele era pequeno, né? Ele não sabe nem desenhar, né? Então você não vai ter muita noção. Se você estudou, entendeu quem era aquele artista, por que ele fazia daquele jeito, etc., você vai usufruir muito mais, você vai perceber detalhes que você não percebia. O vinho é a mesma coisa, sabe? Se você dá para uma pessoa totalmente sem treino
um grande vinho, sei lá, um Romane Conti, uma coisa desse jeito, e o cara beber assim numa tacada... Num copo de geleia de mocotó? Possivelmente ele vai falar, legal, mas... Já bebi melhor. É fraquinho, etc. Mas assim, ele não vai saber apreciar gelo. algumas coisas que uma pessoa treinada vai procurar coisas ali e procura e acha, né? Coisas maravilhosas. Mas precisa ter um certo treino. Né? Eu queria que o senhor falasse um passo a passo aqui para a gente entender melhor. Abriu, a garrafa chegou. Sim. E aí? Fechada. O garçom abriu a garrafa. Num restaurante normal, para um vinho normal, é preciso aquele experimentar ou tem vinho que é tão industrializado que não vale a pena aquele esforço todo e aquilo é só firula? Você diz o garçom? Vamos experimentar? Não, pode servir. Não, a função essa é a função principal do sommelier. Para isso que Ele serve o sommelier. teoricamente poderia experimentar ele mesmo e não... Teoricamente não, ele deve fazer isso. Né? Ele tem que fazer, é a obrigação dele, né? A obrigação profissional do sommelier é experimentar o vinho antes de servir. Mas não é o comum, né? Não é todo restaurante que tem um problema sommelier. O problema é que aqui no Brasil nós temos meia dúzia de restaurantes com sommeliers profissionais. Né? Aí quando vem o garçom, ele te dá essa função. Ele fala, então você é o sommelier. Você vai experimentar. Não, são dois passos, né? Primeiro, o sommelier, à parte, ele faz um pequeno serviço, ele prova para ver se o vinho não tem defeito, porque a obrigação do restaurante, e isso é responsabilidade do sommelier, é não te servir um vinho defeituoso. Então a garrafa vem, isso ele faz na sua frente? Normalmente ele faz ali ao lado, né? Ele prova, né? Assim, se o vinho tiver defeito num restaurante sério, um restaurante de qualidade, ele já leva a garrafa embora, já vai buscar outra, nem serve, né? Aí, se ele achar que o vinho está adequado, aí sim ele que a gente chama de dar a prova. Aí ele dá uma amostra para a pessoa que ele... Aí tem vários critérios técnicos e de etiqueta, quem é que vai provar o vinho, né? Antigamente era mais fácil, né? Antigamente era o homem e pronto. Hoje em dia, com essas... Mas que bom, que tem mulher que entende mais de vinho que eu. Eu acho normal que ela experimente, não vejo problema nenhum. Isso, então, hoje em dia ficou mais difícil para o sommelier, para quem que ele vai dar o vinho para experimentar. Às vezes ele pergunta, né? Quem que vai... Isso quem que é a maneira mais correta de fazer isso, quem experimenta. Numa mesa, quando tem mais gente, ele pergunta. Normalmente é quem pediu, né? Quem escolheu, né? Bom... E aí, então, assim, o cliente, quem pediu o vinho, vai experimentar, né? O sommelier já testou que não tem problemas, né? Aí o sujeito vai experimentar. Normalmente não há discordância, de vez em quando tem uma discordância. Então, e se o cliente falar, esse vinho não tá bom, e o sommelier falar, não, tá bom, sim, como é que fica? Essa é a parte mais delicada a parte mais delicada da profissão, né? Eu mesmo nunca mandei o vinho de volta. Talvez eu tenha tomado algum vinho ruim, mas eu talvez não tenha capacidade, a não ser que esteja azedo mesmo, e vinagrado, mas mais ou menos ruim, eu acho que eu engordo. Eu sempre pergunto, alguém já devolveu para o senhor? Ele falou, não, ninguém. Eu falei, e por que o senhor acha que logo eu vou devolver? Olha, tem umas histórias boas dele. Eu já devolvi vinho. Mas o senhor faz, aí sim, né? Assim, na verdade, o grande problema é aquele cliente que devolve um vinho porque ele não gostou do vinho, ele não tem esse direito. Claro, ele tem que devolver se o vinho tiver um defeito, e não se ele não gostou do vinho. Porque ele que escolheu, né? O sommelier provavelmente explicou para ele como era o vinho, se ele não sabia, olha, o vinho é assim, assim, assado, não gostei, não pode, né? Ele pode devolver se tiver um defeito, se tiver oxidado, se tiver buchonê, se tiver alguma coisa. Buchonê tem a ver com buche, com boca? Buchonê? Não, tem a ver com buchon, que é rolha. Quando a rolha está ruim. Não, é um nome que se pegou por conta da rolha, mas não é do problema de rolha. Buchonê é um defeito que é causado pela presença de um fungo que cresce nos veios da cortiça, e esse fungo, quando entra em contato com o cloro, ele sintetiza uma substância chamada 2,4,6-tricloranisol. Tá? Essa substância é, assim, na ordem de nanogramas por litro, ou seja, 10 a menos 12 por litro, ela tem um cheiro fortíssimo, um cheiro muito ruim, né? Que lembra jornal velho mofado, ou cartolina mofada misturada com tênis usado, né? É um cheiro bem desagradável. Isso é maravilhoso. E a gente cansa de ver gente tomando vinho buchonê e achando ótimo, né? Fernando, agora, próxima vez que for beber um vinho, se tiver cheiro de um tênis usado, você já cartolina velha molhada. Eu tô lembrando que eu já tomei. Você acha que ele está brincando? O cheiro deve ser esse mesmo. Eu já tomei, mas eu tô lembrando disso. Eu já tomei. Em tese, esse é um motivo mais que suficiente para você recusar o vinho. Mas, em tese também, o sommelier tem que detectar isso antes e não servir esse vinho. Claro, né? claro.
Segunda etapa, vinho aprovado, vamos lá, aí começa. Aí o cara que entende vai fazer aquilo que... Pergunta. Temperatura do vinho. Tem muita gente que gosta de servir um vinho tinto um pouco, quase, não gelado, mas frio. Pode-se pôr numa caçamba num dia muito quente? A temperatura do vinho depende basicamente de que vinho é, né? Perfeito. Tá? E tem faixas de temperatura adequadas para cada tipo de vinho, né? Perfeito. Então, assim, imagino que vocês estejam falando em tintos um pouquinho mais intensos, um pouquinho mais encorpados, né? Esses vinhos devem ser servidos entre 16 e 18 graus, né? Se o lugar onde você está tomando o vinho está a 34, põe no gelo. vai para caçamba, né? Claro. Se tiver a menos 10, né? Melhor você colocar perto da lareira. Não. Tinha um cara chatíssimo, aliás. Quando eu comecei a mexer com vinho, isso em 82, 83, eu fiz um curso com um gaúcho, era um cara chatíssimo, né? Ele veio aqui para São Paulo e ele falava assim, não tome sorvete de vinho branco nem sopa de vinho tinto. Não é para tomar tão gelado e também não é para tomar ele... Perfeito. Então tem faixa de temperatura adequada para cada tipo de vinho. E aí, agora vamos pro copo. Vamos lá. Aquela balançada. Pera, antes disso. Ainda não. Qual copo? Ainda não, é verdade. Não, O copo que você provou, ué. Não, o copo, de novo, é atribuição do sommelier. Não, mas... O sommelier que tem que pôr o copo certo para o tipo de vinho que você eu pediu. estou considerando que você provou e aprovou, a taça é aquela. Vai mudar de taça? Não, mas então, quando você pede o vinho num restaurante, estamos sempre falando de restaurantes de alto nível com um sommelier, né? O sommelier falou, eles pediram um Barolo, vou trazer um copo adequado para beber Barolo. Então assim, tem muitos adequada. tipos de taça Sim. que são taças boas para vinho, mas que são adequadas para cada Isso, que não segmento. tem nada a ver com as taças de degustação, né? Taça de degustação Taça de é aquela maior. Não. Taça de degustação, ela é uma taça padronizada pelo Instituto Internacional de Padronizações, né? É uma taça ISO, né? Então ela tem as medidas perfeitas, tudo certinho, tudo igual. Ela é pequena, não é muito grande. Ela é bojuda embaixo, a borda afila. Ela tem as medidas... Para sentir melhor o aroma. Para padronizar, né? Porque senão porque conforme o tipo de taça, você privilegia uma ou outra coisa de determinados tipos de vinho. Bom, mas aí serviu o vinho na taça adequada, vamos supor. Você tem que, antes de mais nada, olhar o vinho, né? Cor. Contra a luz? Primeiramente, contra a luz, né? Isso, teoricamente, o sommelier já deve ter feito também, mas se você é um degustador, você vai fazer isso. Você vai olhar contra a luz para ver o quê? Se ele é límpido, ou se ele tem depósitos, se ele tem suspensões, corpos estranhos, né? E aí tem até uma história interessante dessa de corpo estranho, né? Uma vez eu fui num restaurante, que eu acho que foi um dos melhores restaurantes de São Paulo, que já não existe mais, chamava Juan, né? E levei uma garrafa de vinho, né? Podia levar, eu levei. E aí dei a garrafa de vinho para o sommelier e tá lá, né? Falei, serve pra gente, né? Ele fez lá o serviço. Ele falou assim, não vou servir, não. Falei, como não vai servir? Esse vinho está com um problema. Falei, que problema, né? Bom, o cara ficou enrolando. No final, ele mostrou, tinha um marimbondo desse tamanho, morto, dentro do vinho, né? E o medo dele é que eu achasse que o inseto tinha entrado ali no restaurante. Durante o serviço dele, claro. Mas, na verdade, o bicho estava mumificado lá. Ele entrou no momento que o vinho foi engarrafado, né? Obviamente não tinha percebido com a garrafa fechada, né? E aí eu falei, tira o bichinho de lado e vamos tomar, né? Bruta de um vinho. Eu falei, não vamos desperdiçar esse vinho por conta de um vespão que está aí dentro, né? Deve ter até dado um sabor. Deu uma integridade ali, né? Imagina, né, o que aconteceu, quando... Porque depois a gente vai chegar nessa etapa de colocar o vinho em outro recipiente, né? Tirar da garrafa, isso também pode fazer parte do processo, né? Sim, tem vinhos que precisam ser ou decantados ou aerados, que são duas coisas diferentes, que o pessoal acha tudo que é decantação, mas são coisas diferentes, né? Vinhos muito, muito velhos, mas de fato velho mesmo, não é vinho de 4, 5, 6 anos, é vinho de 40, 50, 60 anos. Esses vinhos podem criar um depósito no fundo.
principalmente vinho do Porto, né? O vinho do Porto Vintage pode ter um depósito no fundo, alguns grandes Bordeaux podem ter depósito. Então a gente faz uma decantação, que é passar o vinho lentamente, com iluminação, tudo, da garrafa para um decanter, que é um recipiente de cristal, né? Justamente para separar essa parte sólida, né? Da parte líquida, né? Então esse é um trabalho que o sommelier tem que fazer também. E a outra coisa é justamente ao contrário, para vinhos muito jovens, porque vinhos muito jovens, às vezes, o aroma está muito fechado, você não percebe o aroma. Então, aí você também passa para um recipiente que é chamado de decanter, mas não com sentido, não com a finalidade de decantar, mas sim de provocar um tumulto ali, oxigenar o vinho, aerar o vinho, para ajudar a liberar aromas, né? Isso aí a gente aprendeu muito lá com o nosso amigo Miguel Roquette, da Quinta do Crasto. Todos os vinhos que ele toma, como bom entendedor que é, todos devidamente decantados ali. Então, assim, provavelmente ele fez todo esse processo, mas o que ele fez não foi uma decantação, foi uma aeração. Aeração. O pessoal chama tudo de decantação. Exatamente, né? como eu acabei de fazer. É uma aeração. Mas, verdade, né? aí, evoluindo aí para o copo. Aí você tem que olhar o Tô vinho. doido para tomar esse vinho, a gente não consegue tomar o vinho. Você tem que olhar. Vai. Não, mas a coisa ritualística ela é interessante, porque ela vai transformando aquilo num processo. E né? a gente está contando aqui exatamente como é mesmo. Você não pode ter pressa para tomar o vinho, né, doutor? Tem uma sistematização, mas eu não gosto muito desse tema ritualístico, sabe? Porque não é um ritual. É uma coisa para... Primeiro, quando você está fazendo isso, é para ver se não tem problema no vinho. Para ver se não tem copos estranhos. Tem objetivo, né? não é Isso, simplesmente né? por... Não é frescura. Não é frescura. Né? Perfeito. E a outra Mas coisa... o ritual no bom sentido. O ritual de... Na verdade, eu acho que eu chamo isso de uma análise sistemática, né? Perfeito. E aí você vai ver o vinho contra um fundo branco, em geral a toalha do restaurante, que aí você vai ver não só a cor, quanto a tonalidade. Isso já te diz alguma coisa sobre se esse vinho está mais ou menos evoluído em termos de tempo de estrada que ele tenha. Depois você roda o vinho e deixa a camada de vinho que se forma na parede interna da taça descer, ela se organiza em colunas que a gente chama de lágrimas. Normalmente isso está relacionado com o teor alcoólico. Então, assim, você olhando um vinho, você já tem uma série de informações, né? O tipo de vinho, como ele foi vinificado, o teor alcoólico, tem um monte de coisa que você consegue mais ou menos inferir só olhando o vinho. Ou, né? por exemplo, o tom do vinho, para uma pessoa versada, ela já consegue, por exemplo, supor o tipo de uva que fez aquele vinho? Sim. Interessante. Por exemplo, você pegar um vinho de Pinot Noir, que é uma uva, tende a ter uma intensidade de cor muito menor e uma tonalidade muito característica. Você pegar um vinho, sei lá, de Taná, de Malbec, ou outro tipo de uva, o vinho tende a ser muito mais intenso de cor. São coisas diferentes, né? Entendi. Bem diferentes, né? Bom, aí é brilho, que tem uma relação com acidez e assim vai. Aí entra a cheiração. Que uma das grandes coisas do vinho é o aroma, né? Uma das coisas mais importantes da apreciação do vinho é o aroma, né? E aí tem duas coisas. Primeiro, vocês já devem ter visto o sujeito parar com a taça, né? E ficar paradinho aqui sentindo o cheiro. O que você sente? Aromas de moléculas que se desprendem, moléculas aromáticas, né? Odoríferas, são moléculas mais leves, que se desprendem facilmente se volatilizam facilmente do líquido e chegam facilmente a nossos receptores nasais, né? Receptores olfativos. E depois, para que a gente gira? Não é frescura, porque essa agitação faz com que se desprendam as moléculas mais pesadas, né? Então, o aroma estático é diferente do aroma depois da agitação dinâmica. Muda. Tem coisa que não tinha, aparece, né? E às vezes, especialmente eu tive a oportunidade de ver isso num vinho branco, onde eu senti um cheiro claramente, um aroma claro de maracujá, por exemplo. Sim. E aquela uva nunca viu maracujá na vida. Não tem absolutamente nada a ver com maracujá. Tem muita Quando coisa. se estuda essa molécula, ela tem uma semelhança com a molécula do maracujá e aquilo se produziu Não é que tem uma semelhança, é exatamente a mesma. São coisa... mercaptanos, mercaptotiois, né? Que dão esse aroma para goiaba branca, para maracujá, para uva Sauvignon Blanc, né? Então, a fermentação
fez com que uma uva produzisse uma molécula que é característica de uma outra fruta, por exemplo. Isso. Aí é o seguinte, não necessariamente a fermentação. Fermentação também faz, mas existem alguns aromas que são primários, que já estão na uva e permanecem no vinho. Outros são criados durante a fermentação, são os aromas secundários, né? E depois tem os terciários, que aí já é uma coisa química mais complicada. Um processo... Aí precisa ter um nariz. Estão quase tomando vinho. Então, quase. Isso que você falou exatamente, né, esse aroma de maracujá. Se vocês pensarem bem, não sei se vocês têm lembrança olfativa desses concentrados de maracujá, suco concentrado, aquele que você dilui numa jarra de água, você põe um fundinho, uma jarra de água, ainda fica com aroma forte, né? Ele tem um aroma que lembra outras coisas, né? Ele tem um aroma que te lembra outras coisas bem conhecidas. Uma delas, suor humano, né? Em concentrações muito intensas, lembra um pouquinho cebola, alho, né? E em termos de fruta, goiaba. Porque esses radicais aromáticos, que são os mercaptoliois, estão presentes em todas essas coisas, né? E outro descritor clássico, né, que aparece nesse tipo de vinho, provavelmente foi o que você tomou, né, que deve ter sido um Sauvignon Blanc, estou chutando aqui, mas deve ter sido, que uma das características aromáticas é o aroma de maracujá, né, mas às vezes ele tem aroma de suor, né, e aroma de uma outra coisinha também que não é tão agradável se tiver intensa, mas se tiver em quantidades mínimas, fica um troque meio misterioso, que você fica procurando tentar entender o que é xixi de gato. Nossa Senhora. Pipi Maravilhoso, de chá, como dizem os franceses. Por isso não, e tem a ver, xixi de gato é meio primo do cheiro da goiaba, né? Sim. Olha Da só que goiaba, do interessante, maracujá concentrado, do Parentes, suor. são Né? parentes. É tudo meio próprio, porque são os mesmos radicais, as mesmas moléculas odoríferas que aparecem nessas Então, substâncias. quando alguém toma um vinho e fala que tem cheiro de quarto de sela de cavalo, que é o couro com suor, ele não está viajando. Realmente tem vinhos que puxam para essa coisa mais... Aí são outros radicais, outras moléculas, mas todo o aroma do vinho tem uma base química, tem alguma molécula responsável por aquele aroma. E isso tem a ver também com o barril, onde o vinho fica? Então, a barrica, assim, a imensa maioria das barricas de vinho são barricas de carvalho, né? Pode usar outras madeiras também, mas a imensa maioria dos vinhos do mundo usam carvalho, né? E o carvalho, depende de qual é a origem do carvalho, se é americano, se é francês, e sendo francês, de qual bosque, ele transmite características específicas, né? Então, por exemplo, aromas que lembram caramelo, aromas de coco queimado, aromas de baunilha são bem característicos, por exemplo, do carvalho americano, né? Os aromas do carvalho francês são aromas que lembram mais torrefação, aromas tostados, defumados. Isso está dentro daquele escopo de informações que você tem... Você aprende num curso. Né? Naquela balançada, na rodada do vinho ali, nas mãos ali na taça, né? Vem tudo. Sabe, né? até onde ele foi armazenado. O recipiente. Sim, claro que você tem uma margem de erro aí, mas assim, você dá, assim, se o vinho tiver, por exemplo, um aroma de baunilha, caramelo e coquinho queimado, aqueles coquinhos que vendia na Avenida Paulista antigamente, né? Você vai falar, puxa, esse vinho possivelmente passou em barrica e barrica de carvalho americano. Então, claro que a gente erra um pouco, mas dá para ter uma aproximação. eu pensando que era só firula, hein? Agora você está me pondo no meu lugar aqui. Finalmente, depois de cheirar, não é? Depois de cheirar, não, de apreciar o aroma. aquela bochechada assim, né? Já vai para a boca, né? Vai para a boca. Então, bom, aí tem muita coisa para perceber, né? Primeira coisa que a gente vai perceber se o vinho é seco ou doce, é a coisa mais primária, né? Até porque, se você estiver num lugar, você pedir um vinho seco, o cara te traz um vinho, você põe na boca, é doce, alguma coisa está errada, né? Então, assim, se o vinho é seco, é doce, a gente vai ver o corpo do vinho, que é um conceito bem complicado de explicar, acho que não vale a pena a gente perder muito tempo com isso, mas eu uso uma analogia, né? Se a gente tiver muito gripado, não está sentindo cheiro de nada, ou pior, tiver com Covid, não sente cheiro de nada, não sente gosto, se você for vendado e te derem um mate gelado,
uma vitamina de abacate na mesma temperatura, a gente sabe qual é um, qual é outro. Sem sentir o cheiro, sem ver, sem sentir o gosto. Por causa da textura? É peso, densidade, viscosidade, que é o conceito mais atual. Né? Então, esse é o conceito de corpo do vinho. O próximo passo que a gente tem que ver é tentar, de uma certa forma, avaliar a alcoolicidade do vinho, quanto que ele tem de álcool, né? Não em números, mas se é um vinho alcoólico, se é um vinho pouco alcoólico. Embora essa informação também esteja no rótulo. Não, mas assim, não tem nada a ver o que está escrito no rótulo com a sensação na boca. Que um vinho pode ter 15 graus de álcool e você não ter essa percepção alcoólica. E tem outros vinhos que têm 12,5, 13 graus de álcool e você fala, nossa, que vinho alcoólico. Porque a percepção do álcool, ela é decorrente da integração do álcool com as outras coisas do vinho, né? Então, assim, o grau alcoólico em si não tem uma relação tão direta com a sensação de alcoolicidade na boca, né? Tem vinhos de bastante álcool que você fala, nossa, esse vinho está equilibradíssimo, né? O nosso amigo Miguel nos ensinou, né, a pegar o vinho e fazer aerar o vinho na boca. Sim. Isso é uma coisa, não é muito fina para se fazer num restaurante. Mas é uma coisa que... E essa é uma técnica que eu acho que para iniciantes é um pouco arriscada, porque a chance de você aspirar o vinho, né? Engasgar, né? E tossir, sair aquele monte de vinho espirrado com quem você está jantando é ruim, né? Mas assim, é fundamental, porque a gente sente cheiro de duas maneiras, né? Uma delas a gente chama de via ortonasal, ou seja, as moléculas odoríferas entram pela narina, quando a gente inspira e vão bater lá na placa olfatória que está no teto da nossa fossa nasal. Mas tem uma outra maneira que é mais complexa, né? Que são aqueles aromas que se desprendem de qualquer coisa que você ponha na boca e que tenha moléculas aromáticas e que vão por via retronasal, vão passar pela rinofaringe, vão passar pela coana, que são orifícios que a gente tem entre a narina e a faringe lá atrás, e vão, de qualquer forma, chegar na placa olfatória, só que por via retronasal. E esses aromas são muito mais complexos. Isso que a gente chama de aroma de boca, né? Ou aroma retronasal, né? Então, pode fazer isso que você está falando, né? Que é colocar um pouco de vinho na boca e tentar aspirar o ar através do vinho para aerar esse vinho, né? Mas assim, eu acho mais fácil e menos arriscado, você coloca o vinho na boca e fica mastigando. Um vinho com ar na boca e fica mastigando. Quando você faz isso, automaticamente você força que um pouquinho do ar saia pelo nariz. É só você fazendo esse teste, ó. Põe a mão na frente da narina, né? Fica mastigando, você vê que sai um pouquinho de ar. E esse ar vem já carregado é o suficiente de moléculas aromáticas. Né? Então, isso muda muito, né? Tem gente que cospe também? Isso é normal para degustador, né? Eu cuspo tudo. Eu agora, antes de vir para cá, estava numa degustação, uma degustação técnica, né? Era uma degustação pequena, tinha 15 vinhos, né? Uma degustação bem pequenininha. Se tivesse tomado os 15 vinhos, não ia estar para dando essa aula para nós. Né? Não tomei nem 5 ml de vinho. Só um restinho que fica na boca, que você não tem como enxaguar a boca em toda... Então você separa bem a hora que você está degustando de uma maneira profissional e na hora que você está apreciando o vinho, quando você está tendo prazer e não está trabalhando. São duas coisas, né? Beber o vinho, como eu falei, se você estiver tomando um vinho bom, em boa companhia, numa boa refeição, etc., é uma atividade hedônica, mas é um hedonismo não só visceral, quanto social e intelectual. Agora, se você estiver degustando, nem sempre é gostoso, nem sempre é uma atividade prazerosa. Às vezes é uma atividade cansativa, chata. Doutor, a gente tem que falar da rolha também, né? A rolha, o maître te entrega ali, o sommelier, né, corrigindo, o que a gente faz com a rolha para parecer elegante, para não passar vergonha, o que a gente tem que olhar? Para impressionar, vai impressionar. Assim... Nós já falamos alguma coisinha sobre isso, né? A questão do tal do buchonnet, né? Então, assim, a origem desse aroma, como eu falei, é um fungo que tem nos veios da cortiça, né? Então dá para ver na cortiça que ela não está boa? Não dá para ver. Mas dá para sentir o cheiro. Então, por isso que ele põe a rolha para você cheirar. Então, o certo é você pegar a rolha e cheirar. Se você quiser uma... Estou procurando rastros de buchonnet nessa rolha. Isso. Posso falar isso? Sim, pode, né? Mas teoricamente o cara já deve ter feito isso antes, né? Mas o aspecto da rolha, fora a história do buchonnet, ela também é importante. Uma rolha que tá destruída, que está... Uma rolha que está vazada. Ou seja, você vê que tem vinho até a borda superior da rolha.
Isso provavelmente te conta que esse vinho sofreu alguma agressão térmica, provavelmente, talvez tenha vazado um pouquinho, a rolha talvez tenha murchado, talvez tenha entrado um pouco de ar na garrafa, o vinho talvez esteja um pouco oxidado, né? E uma outra coisa que é assim, a qualidade da rolha, né? As rolhas de vinhos de qualidade são rolhas que são integrais de cortiça, né? A cortiça é um bloco de cortiça inteiro, né? Que é caro, uma rolha boa é muito cara, né? Agora, para vinhos comerciais, vinhos cotidianos, né, vinhos de qualidade menor, em geral eles fazem um aglomerado. Um pó de cortiça moída, vamos dizer assim, aglomerada com cola, né? É fácil dizer isso. A rolha boa, ela, além de ser bem branquinha, né, ela é elástica. A outra não é elástica. É mais compacta. Mais dura. É mais dura, mais compacta. A rolha muito escura, com vinho, assim, parece que o vinho impregnou muito nela. Isso faz alguma diferença? Às vezes a rolha está mais íntegra, não está tão manchada pelo vinho. Então, o grande problema é se você perceber que o vinho chegou até o extremo, o outro extremo, a outra ponta dela, a ponta externa da rolha, né? E isso pode querer dizer que houve vazamento de vinho, né? Às vezes você vê isso na cápsula, um pouquinho de vinho na cápsula, né? Claro. E aí pode ser que o vinho tenha uma certa oxidação. A cortiça vem de uma árvore que ela, no Brasil ela é mais difícil, né? Não existe. Não existe. Não. É igual cegonha, igual roxinol, não existe no Brasil. E isso faz com que ela fique mais cara e faz também com que existam outros materiais. Isso aí é uma coisa fantástica, né? Porque essa árvore é um primo do carvalho, né? Quercus suber, né? O nome científico dela, né? Do mesmo gênero do carvalho, que é o gênero Quercus, mas é uma árvore que chama sobreiro, né? E 99,9% dos sobreiros do mundo estão num único lugar do mundo. Portugal. No Alentejo, em Portugal. Não é em Portugal, é no Alentejo, em Portugal, né? Tem um pouquinho no Marrocos, um pouquinho no sul da França, um pouquinho no sul da Espanha também, ali cruzando a fronteira do Alentejo. Mas então é quase que um monopólio, né, do Alentejo a cortiça, né? E tem uma indústria, tem grupos industriais, principalmente um grupo chamado Amorim, que é um grupo fortíssimo, né, que o forte dele é cortiça, né? É praticamente o fornecedor mundial de cortiça. Então, o que eu estava perguntando é isso. Aí, agora, o plástico tem uma rolha mais sintética, ela determina também uma baixa qualidade para o vinho? Então, aí tem dois problemas, né? Um deles é essa questão desse monopólio. Então, todo mundo sai procurando alternativas, né? Porque um dia essa cortiça também vai acabar, porque não é uma cultura sustentável, né? O outro problema é que, como eu acabei de falar, né, a gente tem essa doença, esse cheiro defeituoso do vinho, que é o tal do bouchonnet, que vem da cortiça, né? O fungo que está na cortiça. Então, sempre se procurou vedamentos ou vedações alternativas para a garrafa, né? Primeiro, rolhas artificiais, né? Rolhas feitas de polímero, que são boas, né? Não são ruins, não. Depois, algumas rolhas muito sofisticadas com materiais sintéticos, que são bem interessantes, né? E assim, o que pegou mais de tudo isso são fechamento por rosqueamento, né? O screw cap, né? Roscamento. Então tem vinhos bons com fechamento por roscamento. Então, isso era mais raro, agora está começando a aumentar, né? Olha que interessante. Está começando a aumentar isso. Tem alguns produtores top que colocam rosca, né? Agora, eu acho que Foi um certo choque isso, né? Mas... Pois é, eu pensaria que não seria um vinho de qualidade. Eu queria falar de preço. Eu sei que é muito relativo, mas para a gente ter um parâmetro de qualidade e preço, eu sei que você já disse aqui para a gente, doutor, que no Brasil essa é uma equação um pouco complicada de ser feita, mas eu não falo da ponta lá de cima, eu falo mais da ponta aqui de baixo, assim, para quem está acompanhando a gente aqui agora e chega num supermercado de qualidade, que tem bons vinhos ali, vamos falar de uma realidade da média dos supermercados. Vinhos de R$40, vinhos de R$50, R$70, R$80, vinhos de R$25. Sim. Até quando isso pode ser um bom balizador assim, para a qualidade? Não, então, aí eu que devolvo a pergunta, né? O que é qualidade? A gente precisa ter assim, a história da relação
preço-qualidade. Alguma das duas coisas a gente tem que definir, né? Então, assim, eu tenho que definir para dizer se tem preço-qualidade o que é qualidade, né? É claro, se eu tiver... A qualidade ela é relativa também para quem toma, na verdade, Isso. né? Então, esse é muito problema, né? Então, por tudo que você falou até agora, dá para ver que depende de quem toma, a qualidade é diferente. Se eu estou querendo definir qualidade como um vinho, primeiro, que não tem defeito, né? Que te causa um certo prazer, que tenha algumas pequenas características que podem chamar a atenção para aquele vinho, tudo bem, aí você pode falar num vinho de 40, 50 reais, você pode achar coisa nesse nível. Agora, se a sua definição de qualidade é aquele vinho que... O grande vinho, e aí vamos falar de qualidade top, né? O grande vinho é um vinho que tem uma identidade única, né? Ele tem CPF, carteira de identidade, é um vinho que você tomou hoje, se você for um conhecedor, você reconhece esse vinho em qualquer lugar do mundo, né? Você tomar daqui a 2 anos, você fala, é aquele lá, porque eles são únicos, né? Então é que nem, de novo, que nem obra de arte, né? Então, vamos pensar assim, fazer uma comparação com a parte pictórica. Vamos imaginar pôster. Você pode ter um pôster muito bonito, né? Só que pôster é produzido em séries, sei lá, de 1.000, 2.000 edições, né? E vamos pegar uma obra única de um grande pintor, um Picasso, uma coisa do gênero. Então, assim, claro que o preço dessas duas coisas é diferente, né? Então, a gente precisa definir primeiro que qualidade que eu estou buscando. Se é essa qualidade que eu falei, um vinho que basicamente não tenha defeitos, te traga algum prazer, tenha um certo equilíbrio, né? E tem alguma qualidade aromática, tudo bem, uma faixa dessa, 40, 50 reais, você ainda acha. Agora, se quiser vinhos únicos, né? Vinhos que têm características específicas, que retratam um terroir, retratam toda uma cultura de uma região, e são vinhos que têm uma identidade, aí o preço já é outro. Aí, mas eu achei interessante. Você acha pouca coisa. Achei interessante os 40 reais aí de média para um vinho íntegro que responda bem a essas expectativas médias. Dá para brincar, né? Dia a dia. Não, você acha. Porque hoje eu também queria perguntar a opinião do senhor dos aplicativos. É isso que eu ia perguntar. A pessoa chama aqui, vamos lá. Vinho na casa do Dr. Fábio Atuí. Vamos lá. Então. Eu não vou fazer isso, mas eu conheço gente que faz. Nós somos médicos, a gente ganha muito vinho, né? Frequentemente é um presente que é impessoal, que é agradável, é um presente que muitas pessoas dão para os médicos um vinho. E muitas vezes você recebe o vinho, no caso dele não, mas no meu caso eu não sei do que esse vinho é bom, é ruim, como que é e tal. Então eu vou olhar o rótulo, às vezes eu tenho que apelar para o aplicativo. E o aplicativo ele dá estrelas, mas ele dá o preço também. E ajuda a gente, vamos dizer, classificar ele pelo preço. O que é uma coisa chata, porque é um presente. Né? Porque é um presente, não que eu esteja balizando o presente pelo preço, mas é uma maneira que eu tenho de saber. Pô, esse vinho é melhor, é pior. Esse vinho eu vou servir o dia que o Fernando for na minha casa, porque é muito bom. Ou não. Vamos dar para ele aquele piorzinho. Ele vai lá, ele não sabe. Porém, aí tá. Só que agora, quando eu vou até a casa dele, eu tenho o aplicativo. Falo, deixa eu ver esse vinho aqui. Tô sabendo. Meio que desmontou um pouco, né? Essa estrutura que antes era meio velada, né? O que a gente precisa, de uma certa forma, considerar é quem que fornece os dados para esses aplicativos, né? Então você vai num desses aí, sei lá, um dos mais conhecidinhos aí, o tal do Vivino, né? É o Vivino. Mas quem que dá a cotação para o Vivino? Eu acho que as pessoas... É o povo. É como se fosse um wiki. A gente considera que a voz do povo é a voz de Deus. Sim. Então. É igual o aplicativo de trânsito. Quem avisa que tem blitz ali na esquina é quem passou, né? Isso. Então, você pegar um vinho que está muito bem avaliado nesse tipo de aplicativo, a única coisa que significa é que ele agradou as pessoas. Agradou para a média das pessoas. Perfeito. Né? O que não quer dizer nada, né? Sim. Do ponto de vista profissional, não significa muita coisa. Absolutamente nada. Tem alguns que têm algumas resenhas de sommeliers que ajudam você a ir criando cultura. Então, tem críticos de vinho, né? De todos os níveis, padrões e qualidades possíveis, né? E aí até, quando eu fiz aquele curso, a gente tinha que fazer uma tese, né, para receber o diploma, né? Uma tese... Um TCC, assim. Tipo um TCC, eles chamam lá de tese mesmo, tá?
Como se fosse uma tese de mestrado, né? E o meu tema, que depois virou um livro que está escrito em português, tem aí disponível, né? A gente vai colocar o link do livro aqui embaixo do negócio. Qual é o nome do livro? É Degustação de Vinhos, Rigor e Paixão. Do José Luiz Borges, Degustação de Vinhos, Rigor e Paixão. Vai estar aqui o link para quem estiver interessado. Fontes, tem na Amazon. Excelente. Bom, mas então, o livro, a tese que originou esse livro, versava justamente sobre isso. Sobre como a gente usa essas informações, basicamente essas informações de críticos, né, para avaliar vinho, né? Porque é muito variável, é muito inconstante, a heterogeneidade é enorme. Então, assim, você precisa, na verdade, conhecer cada crítico, o que eles gostam, o que eles não gostam, e aí acabar seguindo um deles ou dois deles, tendo em mente esses vieses que eles têm, né? Então, por exemplo, aquele crítico mais famoso, agora ele se aposentou, né? O Robert Parker, que todo mundo segue, né? Ou seguia, pelo menos, né? Então, o Parker, a gente sabia que ele dava para determinados tipos de vinho, porque era gosto pessoal dele, ele dava notas altíssimas, que nem sempre correspondiam à verdade. Então, assim, como um balizador, dava para se basear nas notas dadas pelo Parker, né? Mas precisava tomar cuidado. Se ele dava 99 pontos para ou 100 pontos para um vinho do Rhône, precisava tomar cuidado, porque os vinhos dele, do Rhône, ele sempre dava uma superestimada. Mas, de qualquer maneira, é sempre um vinho. Se não era 100 pontos, era 92, 93, né? Doutor, e para a gente caminhar aqui para a nossa última etapa, os vinhos brasileiros tão contestados durante tanto tempo, né? Eles agora chegam num patamar mais ou menos qualificado. Qual a opinião do senhor? Não, então, o vinho brasileiro tem uma história bem complexa de evolução nas últimas décadas, né? E tem uma coisa que é indiscutível, que é a qualidade do espumante. A qualidade média dos vinhos espumantes é bastante boa, né? Tem vinhos bem interessantes, a produção é bastante grande, com uma qualidade média elevada, né? E durante muitos anos se apostou muito, até por conta das condições climáticas da nossa principal região produtora, que é a Serra Gaúcha, se apostou muito nos vinhos brancos, né? Mas, por incrível que pareça, isso não rolou, né? Mas houve uma melhora muito grande nos tintos, né? Então, hoje em dia, a gente tem vinhos tintos brasileiros bastante bons, alguns até surpreendentemente bons, né? O grande problema do vinho brasileiro é preço. Ele tem um preço que é difícil competir com bons vinhos estrangeiros, né? Porque você pega vinho brasileiro aí custando 200, 300, 400 reais, né? E fica meio difícil, né? E vem vinhos uruguaios, argentinos, chilenos Bordeaux até, né? Com valor mais baixo. Então fica demais, assim... E por que ele precisa custar caro? Isso é uma coisa complexa. Tem a questão do imposto, o custo de produção, custo Brasil de produção é enorme, né? E aí tem toda uma questão, uma certa distorção de preço de alguns produtores meio badaladinhos aí, né? Com muito marketing em cima, e o preço vai lá para cima, né? Sim. E assim, né? Seriam vinhos que, se tivesse uma faixa de preço bem mais baixa, aí entra aquela história de custo-benefício, seriam vinhos muito legais, né? Tem vinho aí custando 300, 400 reais, né? Que se eles custassem 100 reais, seriam vinhos magníficos, mas com 400 reais é difícil você tomar um vinho desse, não vale, né? José Luiz, tem uma outra questão que eu acho interessantíssima e que vai direto de encontro com a nossa população aí dos 50 a mais, é a harmonização do vinho com a comida, né? Ajudar a escolher o vinho certo para a comida certa. É verdade que um vinho errado pode arruinar uma refeição, pode atrapalhar os comensais aí durante a refeição? Mesmo sendo um vinho bom e uma comida boa, se você não casar direito, ele pode atrapalhar? Então, assim, imagine, se você está falando nesse assunto, imagine que a pessoa que está interessada nisso está interessada em fazer uma refeição legal, uma refeição top, uma refeição diferenciada. Então, que ele está pensando no vinho certo para a comida certa. E para essas pessoas que têm esse tipo de abordagem, é claro que um vinho errado para a comida errada vai piorar a refeição, a qualidade da refeição como um todo.
estragar a refeição é difícil, né? Mas assim, Se tiver bom, vamos imaginar que você pegue um vinho, sei lá, vamos falar num vinho meio icônico aí, Vega Sicília, talvez o maior vinho da Espanha. Custa uma fortuna, né? É um grande vinho tinto. Ou então, quem estava falando um pouquinho agora há pouco, aí, antes de começar, um vinho português, né? O vinho Maria Teresa. Quinta do Crasso. Quinta do Crasso, que é um grande, grande vinho. Só que você pediu um filé de linguado, né? você não vai conseguir Ou um apreciar vatapá, o filé né? de linguado, você não vai apreciar ele, porque o vinho vai dominar tudo, não é isso? Talvez uma muqueca. Não, aqui não orna, como dizem no interior. Não combina, não tem jeito. Às vezes dá até sabores antagônicos, desagradáveis, né? Então, assim, existe toda uma ciência também, não diria ciência, esse termo é um pouco forte, né, para gente que gosta de fazer pesquisa, né? Mas existe todo um conhecimento a respeito de combinação de vinhos com os alimentos, né? Existe todo um desenvolvimento de conhecimento sobre isso. Então, E o vinho, uma vez aberto, acabou. Ele não dá para guardar aqueles recipientes lá que você pode Tem um fechar. negócio que tira pressão. Tira pressão. Dá para guardar na geladeira? Assim, a imensa maioria dos vinhos, eles são feitos para serem consumidos uma vez abertos, porque o maior inimigo do vinho pronto, né, é o oxigênio. O vinho entra em contato com o oxigênio, ele começa a oxidar e começa a perder as melhores qualidades. Começa a desenvolver alguns aromas que são desagradáveis. Então, assim, em tese, garrafa aberta é garrafa consumida. É claro que vinhos que têm alto índice de polifenóis, ou seja, vinho muito tânico, muito intenso, eles podem, depois de aberto, durar 2, 3 dias ainda razoáveis, né? Na geladeira. De preferência na geladeira, porque as reações químicas ficam mais lentas, né? Perfeito. Mas, assim, no modo geral, se você não for consumir uma garrafa de vinho, o ideal é ter algum dispositivo que tire o oxigênio da garrafa, né? Não que o Fernando deixe garrafa sobrar, né? Não, mas às vezes fica, né? Mas com a rolha, né? Não, Sempre. Aí com a rolha, dependendo do vinho, se for um vinho branco, tem que beber mais rápido, né? Mas um vinho tinto, às vezes até 2, 3 dias, Bom. dá para aguentar, né? Mas, assim, passando disso, é melhor colocar algum dispositivo, seja aqueles que fazem vácuo, né? Ou seja, aqueles que vão substituindo o volume de vinho que sai por um gás inerte, né? Ah, eu já vi isso naquelas lojas que você compra por dose, você vai substituindo aí... Tem para uso doméstico isso aí também, né? Exatamente. Queria deixar um desafio difícil para o senhor, doutor. Me falar 3 vinhos, não desses inalcançáveis, 3 vinhos de sugestão para o nosso público, um presente para o nosso público. 3 títulos daqueles assim honestos, porém respeitados, que você não vai fazer feio. Presente de amigo oculto, presente para um médico como o senhor, para o doutor Fábio Atuy. Fala assim, nossa, acertou bem esse vinho. Eu queria 3 sugestões. Então, mas aí, Se você puder falar marca, né? Isso tem algum problema. Eu posso dar sugestões genéricas. Sim. Marcas não posso. Então vamos com a uva, né? Com ali uma... Eu acho que, assim, que você consegue melhores relações custo-benefício, ou seja, você consegue um maior nível de qualidade de vinho dentro de um determinado preço, são os vinhos portugueses, né? Então, acho que vinhos do Douro, né, da região do Douro ou do Alentejo, são vinhos fabulosos, né? Miguel ficaria feliz aí, vai ficar feliz vendo esse episódio. Ainda pensaria, eventualmente, em vinhos da região do Dão, em Portugal, né? Se a gente vier aqui para a América do Sul, uma coisa que, tem ficado muito interessante para sair da mesmice, né? Acho que são 2 coisas que melhoraram muito, né? A presença da uva Cabernet Franc em Mendoza, né? Não só de Malbec, mas Cabernet Franc. Tem alguns produtores fazendo Cabernet Franc de altíssima qualidade em Mendoza. Eu acho que a gente pode ir por aí, né? Tem algumas que são bem conhecidas, né? Não vou citar. Não importa. Né? E ali na região de Punta del Este, né? Tem alguns vinhos de Cabernet Franc também, né? Que são fantásticos, né? Ali no Uruguai, em Punta del Este. E lá também a gente tem alguns vinhos dessa mesma vinícola, Pinot Noir e da uva portuguesa branca chamada Alvarinho, que são muito legais, né?
Vinhos muito legais e não são, assim, exageradamente caros. Bom, deu a dica aí. Eu confesso para vocês, Alice, que eu fiquei com vontade de me tornar um enófilo, de me aprofundar um pouco mais. Faça um curso com a gente. Talvez me falte um pouquinho de classe, de tempo, mas eu achei interessantíssima a nossa conversa. Muito legal. Como que funciona o curso na Sociedade Brasileira, como que chama? Na Associação Brasileira de Sommeliers. Então, a gente tem vários níveis de curso, né? Mas para o pessoal que está querendo entrar no mundo do vinho, a gente tem um curso de introdução, né? Esse curso ele é dado uma vez por semana, à noite, né? As aulas são relativamente longas, né? 3 horas e pouco. São 2 módulos desse curso. Um primeiro módulo que fala de generalidades, ou seja, de viticultura, de noções de degustação, de história do vinho, como se armazena, dicas de compra, dicas genéricas de compra, obviamente, né? E depois um segundo módulo, que aí é um módulo mais específico, a gente fala dos países vinícolas, né? A gente fala dos principais países, quais são as características, que vinhos que fazem, com que uvas, quais são a parte legal de da legislação vinícola de cada um desses países, né? Então, são 2 módulos, com 8 aulas cada um. Tem uma boa parte de degustação também, toda aula tem degustação. Aí, ó. Mas tem que cuspir? Não, pode tomar. Pode tomar. Aí é bom. Só que aí você não vai prestar atenção direito na aula. Não. Cuspir é sacanagem, não, mas sabe, né? isso daí é uma coisa que, assim, a gente tem vários estilos de professor, né? Nas minhas aulas, eu não sirvo vinho durante a aula. Eu faço a degustação passo a passo, sistematizada, uma tutorial no fim da aula. Porque senão... Para não distrair o pessoal. Claro. Tá bom. Então... Tá feito. Não tenho como... Foi muito legal, né? Faltou o vinho, faltou realmente o vinho aqui. Tem alguma coisinha aqui, né? Um bom motivo para voltar, né? Um bom motivo para voltar. Muito obrigado, Zé Luiz. Eu que agradeço a vocês aí pelo convite. Podcast 50+, fica de olho aí, pessoal.